Estamos de volta, continuando aqui o programa Sul de Minas em Foco. No primeiro bloco nós tivemos a entrevista com o Dr. Anderson Luiz Coelho. Agora é hora do meu amigo Silvio do Grupo Salinho entrar com as novidades desta semana. No ar, momento Grupo Salinho aqui no programa Sul de Minas em Foco. Vamos conferir. Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Salinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra. Você acha que rodar poucos quilômetros com o carro altera o prazo de validade para a troca do óleo do motor? Olá, meu nome é Otávio, sou auxiliar de vendas do Grupo Salinho. Se você é daqueles que rodam pouco com o automóvel, sabe que tanto os fabricantes dos carros, tanto do óleo, têm um prazo de validade para a troca do óleo do motor, seja ele 10 mil quilômetros rodado ou 6 meses, o que vencer primeiro. O óleo do carro é essencial para lubrificar, limpar, refrigerar o motor e tem seu desempenho prejudicado quando não trocado no prazo correto. Eles funcionam à base de aditivos. Esses aditivos são iguais remédios, expiram, perdem a validade, então troque o óleo, mesmo que você tenha rodado muito ou pouco dentro do período de 6 meses. Não esqueça, a frequência da troca do óleo é a mesma para carros que rodam pouco. Até a próxima! Não corra riscos em sua viagem de férias. Vá para o Grupo Salinho e aproveite suas férias. Com a confiança que só o Salinho tem. Grupo Salinho, autopeças e centro automotivo, lojas em Pouso Alegre e Itajubá. Recadinho dado do Grupo Salinho, agradecendo aí mais uma vez a parceria com o Silvio, sempre presente aqui no nosso programa, trazendo informações importantes para você, telespectador. Agora eu vou conversar com vocês aí sobre uma história aqui de Pouso Alegre, acho que pouca gente conhece e eu quero compartilhar com vocês aí. Vocês já ouviram falar do senador José Bento? O padre senador José Bento tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade de Pouso Alegre. O padre senador José Bento foi o idealizador do surgimento da Paróquia do Bom Jesus, paróquia que nós estamos vendo aqui aos fundos, aqui, nessa bela imagem da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Ali é a sede nova, né? Essa catedral foi construída no início da década de 50, mas ali no local dela ali houve a primaz da cidade, que é a Paróquia do Bom Jesus, que começou a ser erguida aí lá no ano de 1810, dia 6 de novembro de 1810, foi a criação da Paróquia do Bom Jesus, e quem iniciou todo esse processo foi o padre José Bento Leite Ferreira de Melo, que se tornaria deputado federal provincial, né, do Império Brasileiro, e depois senador do Império. E o senador José Bento teve um grande papel na regência, no período das regências, aquele período em que Dom Pedro I renunciou, abdicou ao cargo para poder voltar para Portugal, e nesse período ficou aí as regências até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Como a gente sabe na história, a maioridade foi antecipada por um golpe ali que o Senado promoveu, antecipando de 18 para 14 anos de idade. Com 15 anos de idade, Dom Pedro II assumiu o trono, isso há 180 anos. Foi no dia 18 de julho de 1841 que Dom Pedro II assumiu aí, a coroa, foi coroado. E, mais interessante, padre senador José Bento, na época já senador do Império, participou desse momento importante na história do Brasil e que pouca gente sabe e que hoje eu estou compartilhando com vocês aqui através de algumas pesquisas feitas junto com o Museu Tony Toledo aqui em Pouso Alegre, junto com também a Arquidiocese de São Paulo. Conseguimos aí informações importantíssimas sobre essa grande figura da história brasileira chamada Padre Senador José Bento, e que pouca gente conhece essa trajetória desse homem que morou em Pouso Alegre, viveu em Pouso Alegre, escolheu a cidade de Pouso Alegre para erguer a sua paróquia. Daqui da paróquia ele foi tendo muita influência na vida pública, na vida política, e conquistou aí vários patamares na política como deputado federal do Império. Vocês imaginam Pouso Alegre no início do século XX, no início do século XIX, uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, não havia calçamentos, a Capela do Bom Jesus ainda era primitiva, e ele conseguiu
olha só, conseguiu com seu esforço político, sua liderança política, trazer os olhares para Pouso Alegre. Foi ele o responsável pelo Pregoeiro Constitucional, o primeiro jornal do sul de Minas, o quinto da província das Minas Gerais, foi criação do senador José Bento, e a Constituição Federal, a primeira Constituição brasileira, foi impressa na gráfica do padre senador José Bento, que existia aqui na cidade de Pouso Alegre. Então, isso é uma história que muita gente desconhece e que nós devemos ter orgulho da importância da cidade de Pouso Alegre nesse contexto. E em 1841, na coroação de Dom Pedro II, lá estava o padre senador José Bento participando deste momento histórico, participou de todo o processo, né, que deu a maioridade de Dom Pedro II, mas também participou desse momento importante que foi a sua coroação como imperador do Brasil, o segundo reinado tendo início no dia 18 de julho de 1841, com a presença de senador José Bento, padre senador José Bento, que atuou aqui em Pouso Alegre e que tem essa grande relevância na nossa história e que hoje aqui no Sul de Minas em Foco nós estamos relembrando para você, porque nós também temos que mostrar um pouco de cultura, de conhecimento e compartilhar, é claro, com vocês, né, compartilhando essas informações, claro, vocês têm aí esse conhecimento importante. Está aí a figura de senador José Bento para a história de Pouso Alegre, e eu, como sou um amante da história de nossa cidade, sempre faço essas pesquisas e faço questão de compartilhá-las. Vocês que nos acompanham aqui pelo nosso programa Sul de Minas em Foco, tanto na Rede América como no nosso canal no YouTube, tem essa oportunidade desse conhecimento. Fica aí mais uma história para vocês narrarem aí. E eu trouxe até algumas informações importantes, que há exatos 180 anos, um ainda adolescente Pedro de Alcântara ascendia ao trono do Império do Brasil e virava Dom Pedro II. A coroação, naquele 18 de julho de 1841, marcava então o início do segundo reinado. Dia 18 de julho de 1841 foi um domingo de sol e centenas de súditos lotaram o Largo do Paço, onde hoje é a Praça 15. Uma varanda foi erguida junto à igreja de Nossa Senhora do Carmo, à época a sé do Rio de Janeiro, para a cerimônia de coroação. Já no paço, paramentado de imperador, Pedro II apareceu numa sacada e acenou para a multidão. Participava da cerimônia de coroação na época o então senador do Império, padre José Bento Leite Ferreira de Melo, que integrava a província das Minas Gerais no Senado Imperial. O senador José Bento, considerado aí um dos fundadores de Pouso Alegre, né, responsável da paróquia do Senhor Bom Jesus, ele que também elevou a cidade à categoria de vila, sua influência política transformou Pouso Alegre na vila, fundou a primeira Câmara, né? A Câmara Municipal, naquela época, já era um indício da emancipação. Então, Pouso Alegre foi emancipada politicamente em 1832, com a chegada da Câmara Municipal, um grande esforço do senador José Bento, ele que teve essa participação importante na história brasileira no período das regências e foi ascendido ao Senado do Império no início do segundo reinado de Pedro II. O Jornal Diário do Rio de Janeiro, de 18 de julho de 1841, publicava a seguinte nota: a sagração e coroação de Sua Majestade Imperial fez-se hoje como se esperava, com o maior esplendor e regozijo público. O Largo do Paço e a Rua Direita mal podiam conter o numeroso concurso de povo que afluíra para presenciar quanto era possível as sacadas do Paço Imperial e das casas fronteiras, assim como as janelas e varanda do Hotel de l'Épiré estavam adornadas com senhoras em grande gala. Toda a corte estava no maior anseio. Depois da cerimônia religiosa, quando Sua Majestade Imperial se dignou a aparecer na frente da varanda, o povo prorrompeu em vivas entusiásticos. Sua Majestade tinha sobre os ombros o manto do fundador do Império, em uma mão o cedro e na outra a mão da justiça, e na cabeça a coroa imperial. O dia esteve belíssimo, e o povo, apesar do sol que dardejava seus raios, não desamparou o Largo do Paço enquanto não findou a cerimônia. Era o primeiro de 4 dias de festa, com muitos bailes e pompa, e o primeiro de 48 anos de reinado. Nunca na história do Brasil alguém ficou tanto tempo no poder como Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. Pedro tinha 15 anos quando aquele domingo de festa chegou,
quase 10 anos antes, ele viu o pai Dom Pedro I abdicar ao trono para voltar a Portugal. Como o príncipe ainda era criança, estabeleceu-se o período regencial, uma sequência de governos temporários em que surgiram revoltas por todo o Brasil. Pela lei, Pedro de Alcântara deveria esperar fazer 21 anos para virar Dom Pedro II, mas uma manobra antecipou a coroação e permitiu que o jovem sem barba ascendesse ao trono, o famoso golpe da maioridade, esse golpe da qual a gente narrou para vocês aqui, participou da história o padre senador José Bento. Espero que tenham gostado dessa curiosidade aqui no programa Sul de Minas em Foco. Com essa curiosidade, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, sua audiência. Nos encontramos na próxima edição. A gente se vê.